agora consigo ter aqui uma apreciação daquilo que é este carro a 1000 km. Fantástico! A velocidade que isto atinge, e agora já quanto à velocidade já é um bocadinho mais como é que é possível, porque a velocidade que ele vai não se transmite na condução. Ou seja, existe tanto conforto e firmeza na condução que a velocidade não é um problema. Olá malta, bem-vindos a mais um vídeo. Então, este é o último episódio do Alfa Romeo 164, aqui deste V6 Turbo. Muitas coisas foram feitas nestes últimos 7 episódios e o que é que foi feito aqui? Portanto, nós tínhamos, vamos começar do início, o pedal de embreagem muito duro e difícil de recuperar, isso foi resolvido. O pedal de travão estava estranho, não estava assim com muita... portanto, travava bem, mas não havia grande sensação de travagem. A porta da gasolina, portinholazinha, não abria, estava a funcionar. O velocímetro não funcionava, está a funcionar. O ABS não estava a funcionar, está a funcionar muito, muito bem. Já estive a experimentar. Já vos disse como é que experimento o ABS, ok? Já deixei um vídeo em baixo na descrição para vocês verem como é que isso funciona. O motor tinha aqueles injetores danificados, já foi reparado. O motor estava fora do ponto, foi reparado. Tinha aquelas fugas de água também. Enfim, várias coisas que eu fui dando ao longo dos últimos episódios deste carro. Outra coisa que eu estou a fazer, ou que fiz antes de começar a gravar este vídeo, foi, ora bem, eu era para mostrar como é que se faz a substituição dos faróis da frente deste automóvel. Não é nada difícil, cada farol tem 4 parafusos bastante visíveis, não é nada difícil, não é preciso tirar o para-choques, não é nada disso, portanto é bastante fácil de o fazer. E o que eu iria fazer era que os faróis que vinham com uma cabelagem diferente, que foi alterada, e então eu precisava de voltar a alterar essa cabelagem para pôr neste carro, ok? Quando comecei a desfazer a cabelagem, para fazer a transformação, vi que os fios estavam cheios de corrosão, e não iria correr nada bem na soldadura com estanho. Então o que é que eu pensei? Eu posso remover toda a cabelagem que eu preciso do farol, que eu já não preciso, e colocar essa cabelagem boa no farol que eu vou agora colocar. Então foi exatamente isso que eu fiz. Foi um bocado contra aquilo que eu estava à espera, porque eu queria mostrar como é que se faz uma adaptação de cabelagem, por exemplo, naquelas carrinhas de trabalho em que vocês têm que substituir os farolinhos de trás por novos que vêm com as cabelagens que nem sequer trazem fichas. Como é que nós descobrimos qual é que é o fio para o mínimo, o fio para, neste caso à frente, faróis de médios, faróis de máximos e pisca, se fosse atrás era outras funções, não é? Como é que se faz essa descoberta? Pronto, isso não aconteceu dessa forma, mas também não é algo que a gente precise muito neste canal, não é? Eventualmente poderei fazer isso num outro vídeo, portanto essa parte não ficou feita dessa forma, mas ainda bem que assim foi, porque é preferível muitas vezes substituir a cabelagem dentro do farol, ou farolim, do que estar a fazer emendas. E fiquei muito mais contente desta forma, porque assim tenho a garantia de que nenhuma água vai entrar por entre o isolamento, por entre, se eu tivesse usado, por exemplo, de manga retrátil, entra a mesma pela manga, certeza absoluta, e não haveria contaminação dessas emendas, ok? Quanto menos emendas houver, melhor. Existe, de facto, manga retrátil que tem cola e que quando se faz a aplicação dessa manga vai conseguir isolar de facto a soldadura ou a emenda que foi feita, mas a maior parte das mangas retráteis que eu vejo vendidas não têm cola, portanto estarem lá ou não, para a água é igual. Acerca da suspensão deste carro, como vocês se lembram, também foi modificada. Isto tinham sido transformadas nas molas originais e o carro simplesmente não tinha suspensão nenhuma. Andava apenas em cima dos batentes e era bastante imprevisível a forma como o carro era conduzido. Era mesmo muito imprevisível. Nas curvas rápidas, numa mudança de trajetória, numa ultrapassagem, era imprevisível a condução do carro. Parecia que era um carro de corrida, na forma como ele se conduzia, mas de facto não há previsão, e isso num carro de corrida é impossível. Já andei nas corridas, de karting, claro. Apesar dos kartings não terem suspensão, existem formas de fazer com que o karting tenha mais aderência na pista, ok? O comportamento do karting ou do carro ou da moto, ou seja lá o que for, tem de ser previsível para haver confiança. E nós agora eu simplesmente mudei as molas, as 4 molas, havendo agora
sendo agora previsível a forma como o carro se comporta na estrada, nós já temos muito, mas muito mais confiança naquilo que o carro quer fazer, naquilo que o carro vai fazer, e agora também tenho mais confiança com o pedal de travão, porque agora sei que posso travar com bastante confiança. O que eu preciso fazer agora é uma coisa muito especial aqui que o dono quer que eu faça, ele até queria ser ele a fazer, mas não vai ser possível. Vou mudar o volante do carro. Eu por acaso gosto bastante deste volante, nem sei se cabe no 155 até, era giro, e ele quer mudá-lo, tem ali uma coisa muito especial ali atrás para colocar, mas antes disso eu tenho que colocar o volante o mais direito possível. Isso significa que, como vocês se lembram, o carro está a puxar um bocadinho para a esquerda e faz com que o volante fique um bocadinho torto, e eu vou, antes de ir ao alinhamento, vou tentar pô-lo o mais direito possível. Para fazer isto é preciso ter algum conhecimento de alinhamentos, e como vocês já devem saber, eu tenho bastante conhecimento de alinhamentos, já fiz bastantes, e não vos vou dar aqui uma lição de alinhamentos para já, mas quero fazer um vídeo para isso, mas para fazer um vídeo para isso quero fazer com máquina, com tudo como deve ser, ok? Mas para já, vou-vos dar aqui uma dica ou duas de como colocar o carro a andar a direito e o volante a andar a direito. Não quer dizer que o carro fique alinhado, ou seja, as rodas assim, assim ou assim, o carro anda à direita à mesma, ok? Parece que está alinhado à mesma. O que eu pretendo aqui é mesmo isso, é pôr o carro a andar a direito e com o volante direito, para eu poder colocar o outro volante sem falhar nenhuma estria, ok? E depois no alinhamento mesmo, vai-se fazer as coisas ali mesmo ao mais ínfimo detalhe. O alinhamento que eu vou fazer neste automóvel vai ser, como o carro está rebaixado, todas as informações de fábrica para o alinhamento são completamente erradas, certo? Porque a geometria está completamente fora. Então, para começar, para termos aqui uma base, vou colocar à frente neutro, ou seja, a 0, e só a linha convergência, não a linha camber, nem avanço, e atrás vou colocar 0,15 em grau, fechado, obviamente, ok? Depois vamos ver a partir daí como é que é o comportamento e o desgaste dos pneus, e a partir daí a fechar ou abrir a direção conforme aquilo que o carro vai precisando. Sempre que se rebaixa um automóvel, seja ele qual for, nenhum alinhamento está correto. É sempre uma tentativa e erro. E cada vez que se vai andando com o carro, deve-se fazer correções nesse alinhamento até encontrar um compromisso ideal. E é nesse compromisso ideal que vocês vão gravar os parâmetros em que foi alinhado com esse compromisso ideal, e daí para a frente alinhar sempre com esses parâmetros, ok? Aqui em relação à suspensão adaptativa, agora sim funciona. Agora sim nota-se a diferença. Agora vem em automático, e vocês veem até pela vibração da câmara como é que está. A estrada é sempre certinha e é uma reta. Eu vou passar aqui para Sport e nota-se de imediato, vem a vibração. Não é bem a vibração, é a firmeza. Mas não está firme como estava antes, não está duro e seco como estava antes. Torna-se mais firme e ainda mais previsível, porque uma suspensão mais firme torna-se automaticamente mais previsível. E agora sim tenho aqui, notam a diferença? Eu vou pôr em auto, mais suave. Ok, agora sim tenho a suspensão a trabalhar para mim. Ela em auto também consegue passar para Sport caso seja preciso, dependendo das condições do automóvel, ok? E agora tenho aqui o travão muito aqui à minha espera, tá? Qualquer coisa está logo ali prontinho a travar. A direção está praticamente perfeita, eu acho que vou mesmo deixar assim para o alinhamento. Eu já vos vou explicar como é que é esta parte aqui da ferramenta, ok? É muito simples de compreender. E em termos de velocidade, tenho aqui um bocado de trânsito e não queria estar a exagerar, mas esta caixa de velocidades é tão boa, mas tão boa. É longa, é perfeita, está perfeitamente adaptada para este motor. Ser um motor V6 é apenas um 2000, mas é turbo, e nós podemos pensar assim, sempre que temos um motor turbo que faça, vamos imaginar, 1 kg de pressão, para sermos redondos, nós duplicamos basicamente a capacidade do motor, portanto de 2 passa para 4000. É mais ou menos isso, não é bem, mas é mais ou menos isso. E agora consigo ter aqui uma apreciação daquilo que é este carro a 1000 km. Fantástico! A velocidade que isto atinge, e agora já conta a velocidade já é um bocadinho mais como é que é possível, porque a velocidade que ele vai não se transmite na condução. Ou seja, existe tanto conforto e firmeza na condução
que a velocidade não é um problema. Não é amorfo na velocidade, não tem nada a ver com isso, mas é um carro que consegue consumir velocidade e quilómetros de uma forma muito pacífica, mas ao mesmo tempo firme e com confiança. E é isto que eu queria neste carro. Eu tive não foi guerra, mas uma pequena... ora bem, o dono do carro não queria mexer nesta suspensão, porque ele pagou muito dinheiro para transformarem a suspensão. E eu disse-lhe, o carro está uma porcaria, está péssimo na suspensão, não está mesmo nada bom. Lá por o carro parecer que está super baixo e super desportivo, não quer dizer que esteja bom, porque ele não estava de forma a que eu pudesse controlá-lo. Eu não podia fazer aquilo que fiz no início do vídeo, no primeiro vídeo que eu fiz sobre este carro. Eu não podia fazer isto de forma alguma, não tinha confiança, e eu conduzo muitos carros e tenho a confiança para o fazer mesmo em carros que estão avariados, para conseguir, tenho essa confiança e hábito, ok? E o carro não me deixava fazer isso de forma alguma, não tinha confiança para isso. Agora, ainda sem alinhamento e sem o carro estar, portanto, o carro estando meio desalinhado, portanto, o carro tendo, qualquer carro, volante a direito e o carro não puxa nem para a esquerda nem para a direita, não quer dizer que esteja alinhado. E muitas vezes, o caso do Stelvio, por exemplo, faz com que a condução seja bastante cansativa. E não é o que está aqui a acontecer, parece-me que está mesmo perto de perfeito, mas vamos imaginar que com mais esse pequeno detalhe o carro fica ainda melhor. O motor está muito poderoso, tenho mesmo muita confiança, posso ir com as mãos relaxadas. A caixa é mesmo muito boa, é longa e tenho um motor para esta caixa. Muito bem, mesmo muito bem mesmo. Aqui em relação ao alinhamento, há que haver alguma experiência e compreensão de como é que funcionam as coisas, ok? Mecanicamente e tudo mais. Mas basicamente é o seguinte: visto de cima, isto é uma roda, isto é outra, e vocês estão a ver o carro de cima e para este lado é em frente, ok? As rodas de 90% dos carros à frente só alinham convergência e divergência, não alinham camber nem avanço. Então, isto é convergência e isto é divergência, e isto é neutro, é zero, ok? Independentemente do camber ou do avanço. Não vamos pensar agora no camber e no avanço, ok? Divergência e convergência. Se nós tivermos o carro neutro, divergente ou convergente, vai sempre andar a direito. Sempre. Se nós tivermos uma das rodas que estiver mais fechada que a outra, é a roda fechada que vai mandar o carro. Portanto, se tivermos esta roda fechada e do vosso lado é a esquerda, o carro vai empurrar para a direita, porque a roda esquerda está a empurrar o carro para a direita. Percebem? Ok. O que nós temos que fazer nesta situação é abrir muito ligeiramente a roda esquerda. Mas há uma coisa: sempre que nós temos uma roda mandante, esta está a zero e esta está fechada, esta roda é mandante, o carro em andamento vai querer procurar uma posição neutra para dar direito, não é? Porque a suspensão é assim que funciona, é assim que vai conseguir. O camber e o avanço servem mesmo para pôr o carro a andar à direita, independentemente daquilo que rodas na convergência fazem. Portanto, nós temos uma roda que está a mandar e a roda que está a zero, e o carro vai querer procurar uma posição neutra para andar em frente, e dessa forma automaticamente o volante vai ficar torto. Então como é que nós procuramos, o que é que precisamos de fazer? Neste momento o volante está nadinha para a esquerda e o carro a virar para a esquerda. Não interessa nada. Zero. O que interessa é quando, atenção a isto, quando nós seguramos o volante a direito, o que é que o carro faz? Puxa-me para a direita. Então o que é que eu tenho que fazer? Segurando o volante assim, sabendo que o carro está a puxar um pouco para a direita, a roda mandante é a esquerda, não é a direita. Então eu tenho que parar o carro, desapertar a porca de segurança, 20, 22, 21, se for 159 é 27, por aí assim. E apenas um quarto de volta de cada vez, ou menos ainda. Portanto, se eu tenho a roda a empurrar-me, eu tenho que abrir muito ligeiramente um quarto de volta essa roda. Ou seja, tenho que abrir a roda esquerda um quarto de volta. Depois, apertam outra vez a porca de segurança e voltam a experimentar. Ok? É só isso.
Então, tirei um quarto de volta, ou seja, abri a esquerda um quarto de volta. A direção está, o volante a direito, um bocadinho só a puxar para a esquerda, talvez abrir um bocadinho a direita agora, mas vai ficar assim, agora tem que ser mesmo alinhado como deve ser, não vou mexer mais nisso. Mas seja como for, estou a sentir o carro muito diferente, ou seja, se eu começar aqui a exagerar muito para a esquerda e para a direita com este tipo de alinhamentos, vou começar a ter muita convergência ou muita divergência. Isso vai fazer com que o carro fique muito instável traseira ou parece que está a rodar em cima de uma bola. Portanto, eu quero pôr o volante a direito, está a direito, o resto é feito no alinhamento, ok? Mais uma vez, isto transforma a condução do carro, transforma a resposta que o carro dá. E desta forma consigo ter muito mais confiança no automóvel, consigo ter muito mais confiança naquilo que ele quer fazer. Também tenho que fazer aqui um pouco de carga no motor, porque o carro, como andou fora do ponto, o catalisador está muito carregado com gasolina mal queimada e não queimada sequer. Então eu tenho que aquecê-lo muito bem. Chatice, não é? Oh my god! Oi, são só este motor. Oi, são só este motor. Eu não quero olhar para a velocidade porque não vale a pena. Não funciona ainda. É. A direção está perfeita. Perfeita. Os travões estão aqui. Se eu quiser, como podem ver pela minha reação facial, estava muito bem e não travei a fundo nem lá perto. Portanto, agora sim este carro está pronto para queimar quilómetros, agora sim o carro está feito para andar e correr o país, porque é o que este carro vai fazer. É um carro de viagem. Sendo um carro de viagem não pode estar como estava, a suspensão estava muito má. Muito bom mesmo, muito bom, muito bom. Eu tenho que fazer esta estrada mais vezes. Tem boas curvas, tem bom comportamento. Peço desculpa pelo vento, mas ele está a puxar por mim. O carro está a puxar por mim e eu tenho que puxar por ele, porque por causa da inspeção, os gases não estão bem ainda não estão bem. Fantástico, fantástico, fantástico. Ora bem, só falta mesmo trocar o volante, sendo assim, está feito. 7 episódios, há cerca de 7 episódios neste automóvel, todos eles com muita informação que dá para todas as marcas e modelos, inclusive os nossos, como é óbvio. Vai deixar saudades, vai deixar mesmo muitas saudades, porque foram trabalhos interessantes, foram trabalhos que muitos deles pareciam fáceis e foram bastante difíceis, no caso do velocímetro. Outros que pareciam muito difíceis e foram super fáceis, no caso do ABS, por exemplo. Só a palavra ABS o pessoal fica logo assustado e foi uma coisa tão simples. Duas coisas tão simples, não é? Portanto, cá está ele, prontinho a seguir a sua viagem. Vai para muito longe, vai fazer muitos quilómetros. Sempre que este carro andar vai ser para comer muitos quilómetros. Vai levar pneus novos e tudo mais, que está a precisar à frente, atrás estão bons. Mas tudo o que envolve segurança está tratado, está a ser, e tudo o que envolve conforto está muito bom. O ar-condicionado está a funcionar mal, vou também ter que ver isso, mas vou incluir isso num outro vídeo sobre só AC, ok? Eu acho que sei o que é, mas tenho que confirmar com a máquina de carregamento. A máquina de carregamento também faz diagnóstico, portanto quero introduzir isso em vídeos de AC. Quero mesmo só tirar aqui 1/10 de volta naquela roda. Para cá, na estrada não parecia, para lá parece, a estrada é torta. Interessante, não é?